Shalom, irmãos, irmãs, tudo bem? Glória a Deus, que coisa boa. Como o pastor disse, nós estamos na série Eu Sou Igreja em Missão. Você pode repetir comigo? Eu sou Igreja em Missão. Amém. E hoje nós vamos trabalhar esse segundo tema da série, semeando a paz de Cristo na família. Se tem algo que nós temos que pensar em semear, ou um local, ou um lugar que nós precisamos pensar em semear, e semear o que? O Evangelho, é a família. Mas se tem algo, ou um lugar difícil de nós fazermos isso, é onde? Na família. Um lugar complicado. Às vezes a gente passa por situações conflituosas, e a gente às vezes não sabe como lidar. O tema não se encerra aqui. Hoje é alguns princípios para a gente pensar acerca desse semear a paz de Jesus na nossa família. E é muito interessante nós pensarmos isso, porque nós, ao assistirmos os noticiários, não é? Acessarmos aí a internet, nós, não há 10 anos, não há 5 anos, mas desde que o mundo é mundo, a gente percebe que nós vivemos um tempo de ausência de paz, um tempo em que as pessoas não mais olham umas nos olhos das outras, as pessoas brigam por qualquer motivo, a gente vê no trânsito, qualquer situação é o suficiente para causar uma situação conflituosa, um conflito, um debate, não é? A gente vê um mundo marcado por guerras, por situações de tensão, não é? A gente percebe isso de forma muito corriqueira no nosso cotidiano, e a gente pode afirmar que nós vivemos um período de ausência de paz, porque o mundo vive dias de tensão e de guerra. E aí a gente pergunta, aonde está a paz? Paulo Rodrigo perguntou aqui, aonde está Deus quando as coisas estão acontecendo? Não é? Aonde está a paz no mundo cheio de tensão e de guerra? E as guerras que a gente vê acontecendo, guerras entre as nações, a gente percebeu aí alguns meses atrás e ainda está acontecendo, o Irã contra os Estados Unidos contra o Irã, a Turquia contra a Síria contra a Turquia, o Brasil contra a Argentina, mesmo que seja no futebol, mas acontece, não é verdade? Entre nações, as guerras estão acontecendo, mas as guerras também acontecem nas redes sociais. A gente vive um tempo em que as pessoas têm o prazer de, por trás da tela, escrever situações e coisas para alcançar, para difamar, para magoar a pessoa que está lendo. Levanta um debate, os famosos haters, né, que se levantam para simplesmente atacar o outro, atacar o semelhante por uma posição política, por uma posição social, por uma posição talvez até esportiva, né? E a gente vê essa guerra acontecendo em todo instante, relacionamentos sendo desfeitos, amizades sendo desfeitas por causa da guerra nas redes sociais. Relacionamentos estão fragilizados. Pessoas que muito tempo eram amigas, eram companheiras, e que agora estão, cada um no seu canto, picudo. Um fala comigo, outro não fala. E muitas dessas pessoas que se levantam na rede social, elas às vezes não falam na nossa frente, elas falam por trás de uma tela. Mas nós também vivemos uma guerra com nós mesmos, consigo mesmo. O homem vive uma guerra consigo mesmo, e é por isso que a gente percebe as pessoas emocionalmente instáveis, as pessoas buscando uma paz em coisas exteriores, não é? Em dinheiro, em bebida, em outras coisas, correndo atrás do lucro, correndo atrás das coisas que concernem a eles mesmos, vamos dizer assim, não é? E a gente percebe no mundo inteiro, por exemplo, a depressão crescendo. O homem está perturbado em sua mente, em seu coração. O homem não tem paz, e aqui eu falo homem, o ser humano não tem paz consigo mesmo. Mas nós vivemos também a guerra, o conflito na família. Parece, irmãos, que a passar do tempo, a gente vai vivendo e vai vivenciando algumas coisas, e parece que o mundo vai afunilando, e nós vamos sendo pressionados
a viver juntos e a gente não consegue mais conviver junto, né? Maridos que dormem em camas separadas da sua esposa, filhos que não conversam mais com os pais, situações que a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Primos que não se conversam, tios que têm as suas demandas e não mais falam uns com os outros, irmãos. Nós vivemos um tempo de guerra na família, e realmente o mundo, e principalmente hoje o nosso foco é, as famílias, elas precisam de paz, uma paz que é diferente, uma paz que é transformadora, uma paz que é motivada e marcada pelo amor. Essa paz nós precisamos buscar. E falando de família, irmãos, nós sabemos que nós passamos por conflitos, e muitos conflitos todo dia, porque nós fomos criados para ser seres relacionais. Eu preciso me relacionar com o meu próximo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus parentes, e a gente sabe que a gente vive conflito, e aqui eu não estou dizendo conflitão não, conflitinhos. É um exemplo, eu chego do seminário, coisa benção, né, suado, fedido, já estão rindo já, meu pai, dá graça, Senhor. Irmãos, um parênteses aqui, todos os exemplos aqui foram devidamente assinados pela minha esposa. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Chega do seminário, e aí a Vanessa está passando aquela cera líquida vermelha que compra, porque o nosso chão é vermelho, casa de crente com o chão vermelho é o sangue do cordeiro, entendeu? Ela passando lá, e aí eu chego, né, no seminário, e eu vejo que já está tudo brilhando. A primeira coisa que eu ouço não é, boa tarde, amor, tira o sapato! Tira o sapato, porque eu não quero sofrer um atentado. Irmãos, a esposa vira Estado Islâmico do dia para a noite, é uma coisa fantástica. Conflitos, coisas pequenas, coisas que a gente às vezes não para perceber, e aqui eu vou trabalhar algumas atitudes depois, nos pontos que nós vamos trabalhar, você vai ter certeza. De manhã foi assim, de manhã a gente comentando, o pessoal pegava para ele, né? Isso aí eu faço, isso aí eu não faço, isso aqui eu faço, né? Mas esse é o cenário, a gente vive momentos de conflito, e paz não é a ausência de conflitos, não é, nós vamos perceber o que é paz. E a pergunta que eu tenho para você, para o seu coração hoje é essa: no seu lar, no âmbito da sua casa, você tem vivido, experimentado um tempo de paz, ou um tempo de tribulação, de guerra, de conflito? Você tem enfrentado um tempo de paz, ou experimentado um tempo de paz, ou um tempo só de contendas atrás de contendas? E diversos âmbitos de áreas da nossa vida, no empreendedorismo, no comércio, né, na vida, na igreja, há uma lei, chamada lei da semeadura, que diz, o que você planta, você colhe. E eu custei acreditar nessa lei em determinadas áreas da vida, mas ela cabe muito bem quando a gente fala de família, porque nós temos que plantar e esperar por uma colheita, e às vezes hoje nós não estamos colhendo aquilo que realmente nós queremos colher, porque às vezes nós não estamos semeando. E semear e plantar é uma decisão, é uma escolha para hoje, é uma escolha, uma decisão interna, porque a família, sem dúvida, queridos, é onde nós precisamos mais semear e decidir em relação às coisas com os nossos filhos, em relação ao nosso cônjuge, em relação aos nossos parentes. Porque eu acredito, e eu quero ouvir um amém, que famílias fortes, igrejas fortes. Amém. Porque eu acredito nisso. Por isso eu quero te convidar, e hoje, saindo um pouco da característica, não tem uma narrativa, nós vamos tirar princípios dessa narrativa, mas textos correlatos em que nós vamos trabalhar alguns princípios. E o primeiro deles é Josué 24, 14 e 15. Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Diz assim, você pode acompanhar aí na projeção, está na versão NVT. Josué dizendo para o povo: portanto, temam o Senhor,
e sirvam-no de todo o coração. Lance fora os ídolos que seus antepassados serviam, quando viviam além do Eufrates e do Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Podemos repetir esse finalzinho? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Nós vemos aqui Josué cumprindo o seu propósito de levar o povo até a terra prometida. E lá pelas tantas ele reúne o povo mais uma vez para relembrar acerca da aliança que eles haviam feito com Deus. E ele dá um ultimato, ele faz uma proposta, ele coloca o pessoal na parede, diz o seguinte: olha, se vocês quiserem, vocês podem servir aos deuses que os seus antepassados serviram no Egito. Se vocês quiserem, optarem, vocês podem servir aos deuses amorreus. Eu decidi internamente, uma decisão minha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué decide semear, ele decide por toda a sua vida que ele e a sua casa e toda a sua geração vai servir ao Senhor. Ele decide. Nós temos que considerar, irmãos, fazer esse pacto com Deus na nossa vida, para a nossa família, e decidir internamente, intencionalmente, dizer: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E eu quero perguntar para você, para o seu coração: o que é que você tem decidido para a tua família? O que é que você tem decidido semear na tua casa? Porque quando nós acordamos pela manhã, nós já estamos semeando alguma coisa. Quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós sentamos na mesa do café, se é que sentamos na mesa do café para tomar o café com os nossos filhos, quando nós acordamos e a esposa, em nome de Jesus, amém, fica lá dormindo, né? A gente vai 4h05, vai para o seminário, a gente já está semeando quando a gente acorda. Na verdade, o fato é que nós estamos fazendo escola com as nossas decisões e com as nossas semeaduras. Será que nós estamos deixando de semear na família para semear em coisas que são secundárias na nossa vida? Porque há um problema. O mundo experimentou o que é paz. Se nós olharmos para Gênesis, a gente percebe que Deus criou tudo perfeito, tudo com paz, tudo com perfeição. E aí, o que aconteceu? Adão e Eva caíram no pecado. Não é? O primeiro conflito do homem com Deus. Caiu, manchou, nós padecemos junto com a queda de Adão. O pecado nos afetou de forma tremenda e profunda. Mas ainda há esperança, sabe por quê? Porque esse relato não é o final, não é o destino para a nossa casa, e para a nossa família, e para a nossa vida. Porque aprove Deus enviar Jesus para trazer de volta essa paz. Porque o projeto de Deus não é o caos para a nossa família. Não, irmãos, não é a vontade de Deus viver, o mundo está indo de mal a pior, mas não é vontade de Deus que a família viva o caos. Porque Deus está reconciliando consigo todas as coisas, inclusive a sua casa, a sua vida, a sua família. O projeto de Deus é uma família forte, nutrida e abençoada por Ele. E é por isso que Ele decidiu um dia nos reconciliar. Lá em Romanos capítulo 5 diz isso: justificados, pois, vocês são mediante a fé. E isso esse é o texto de Efésios. Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda isso. Ou seja, Deus veio de encontro a nós para dizer o seguinte: se você entende isso, se você recebe isso para a sua vida, você tem agora relacionamento vertical, ou seja, com Deus, você tem paz com Deus, e isso te capacita a ter paz nos relacionamentos de forma horizontal, com o seu próximo, com o seu cônjuge, com sua família, com seus amigos de trabalho. Isso significa, queridos, que os nossos pecados foram perdoados, nós somos reconciliados com Deus, ou seja, uma vida de caos, de perdição, de problemas, de situações conflituosas, é a oportunidade de nós o quê? Demonstrarmos que nós somos reconciliados com Deus, e essa paz de Deus está habitando o nosso coração, e essa paz é para aquele que crê e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, como que nós podemos vivenciar a paz? Como que eu devo semear?
Quais princípios eu posso aprender? Como eu falei, hoje não encerro o assunto. Mas é importante nós pensarmos. A partir desse voto de Josué, do seu compromisso, a gente vai ver outros textos. Se eu quero viver um lar feliz e de paz, se eu quero semear a paz na minha família, eu tenho de pensar nesses compromissos. E o primeiro deles, isso. Eu semeio a paz quando me comprometo a ser um pacificador. Eu semeio a paz quando eu me comprometo a ser um pacificador. Mateus 5,9 diz: felizes, bem-aventurados são os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. E 2 Coríntios 5, 18 a 20 diz: tudo isso vem de Deus. Ele está falando da salvação, da paz, da reconciliação. Aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Jesus, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus fez seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Queridos, essa paz que Jesus está falando, tanto no texto de Mateus, quanto no texto de Coríntios, não é ausência de problemas. Guarde isso, leve isso para sua casa. Mas uma paz que abrange todas as camadas, as esferas da nossa vida. Ou seja, uma paz capaz de dizer o seguinte: você tem paz com Deus, fique tranquilo, os seus pecados estão perdoados, você pode ter paz consigo mesmo, porque você agora pertence a Deus, e você pode ter paz com o seu próximo. Você é capacitado para ter paz. Isso é paz, não ausência de problemas. E o que implica ser um pacificador? Como diz a Bíblia, vocês são chamados de pacificadores. E uma vez que vocês são pacificadores, vocês são filhos de Deus, um Deus que nos amou. Nós fomos reconciliados com Ele. Ou seja, ser um pacificador implica em que eu devo amar a Jesus acima de todas as coisas. Implica em estar cada vez mais perto de Jesus e aprender com Ele. Ser um pacificador é colocar Cristo como prioridade e acima até do nosso cônjuge, da nossa família, das nossas coisas, dos nossos bens, dos nossos sonhos. Ser um pacificador visa a glória de Deus, fazer do sacrifício de Cristo uma parte central das nossas vidas. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós encontramos diversos conflitos. E o que Jesus nos ensina é que devemos em tudo buscar essa paz. Buscar a paz com os homens, buscar a paz com as pessoas. Nós temos que ter em mente, irmãos, que ser chamado de filho de Deus é porque um dia nós somos reconciliados. Entenda que isso é uma questão de identidade. Você é filho de Deus e por isso você é capacitado a ser um pacificador. Mas tem algumas atitudes, e aí é uma questão mais para a nossa vida, que não contribuem para a paz. Não contribuem em nada para a paz. E eu não estou falando de atitudes, de coisas grandes, não, coisas pequenas. Por exemplo, quando a gente compara a nossa esposa, nosso cônjuge, quando nós falamos assim: nossa, tem um chuveiro para trocar, e a gente não troca, aí a esposa fala assim: se fosse o marido da Mara, se fosse o Paulo Rodrigo, ele trocaria esse chuveiro. Eu só uso como exemplo os irmãos que fecham comigo aqui. Entendeu? Comparações. Eu vou contar um caso aqui. Teve um dia, tem um rapazinho, um jovenzinho, repórter da Globo, que ele põe o terno, ele fica todo musculoso assim, fica bombando. A Vanessa: olha lá, amor. Eu falei: o que você quer dizer com isso? Assim: não, deixa aqui meu tanquinho de uma lavagem só. Entendeu? São atitudes que a gente não para para pensar, mas fica comparando um com o outro, ou com outra pessoa, o marido da fulana, o marido da ciclana, a esposa do ciclano. Quando nós comparamos e cobramos excessivamente os nossos filhos, o filho tira 8, aí vai, mas o filho da Maria lá tirou 10. Ou seja, colocando um fardo sobre os ombros dos filhos. Quando nós trazemos para a nossa casa
uma cultura narcisista, ou seja, de competição, é um embate contra o outro, né? Eu ganho mais, eu ganho menos, eu posso mais, eu posso menos, não é? Desgaste para atingir metas, essa cultura de peso, de competição, quando nós colocamos sobre o outro um fardo ou uma culpa por algo que aconteceu, né? Quando a primeira coisa quando Adão fez foi o quê? Que Adão pecou. Essa mulher aí, Deus, essa mulher que o Senhor me deu, culpa dela. Se não fosse ela, não tinha comido na fruta, não. Ou seja, fica culpando o outro, né? É uma situação conflituosa. Não faz o teste não, porque vai ver sua mulher e seu marido virar Estado Islâmico aí. Boa parte dos conflitos é porque nós não estamos ouvindo mais o nosso cônjuge ou os nossos filhos. A gente não ouve mais. A gente começa a pressupor o que ele quer falar, né? Por exemplo, você vai falar alguma coisa, aí a esposa vem, já fala por cima, né? Que esposa, mulher não gosta de falar, né? Isso aí é coisa só lá em casa, né? Mulher não gosta de falar essas coisas, né? Então, cuidado. E na igreja, irmãos, não ia focar na igreja não, mas tem situações conflituosas, quando nós queremos falar verdades, né? Eu sou sincera mesmo, eu falo mesmo, desculpa o erro do português, mas né, só para, não, eu quero falar mesmo, sou sincerona mesmo. Será mesmo, irmão, que o evangelho ensina isso? A gente querer falar verdades que ninguém está perguntando, isso cria conflitos na igreja. Os momentos que nós somos exortados, ou a gente fala alguma coisa, e a pessoa sai falando mal da liderança, dos seminaristas, pastor não, só o seminarista, o pessoal sai falando por aí, sai falando para os irmãos, não gostou do louvor, do domingo, não vou no culto porque é o fulano que vai pregar, né? Irmãos, sinceramente, de verdade, a pessoa que fala isso está certa, ela não é para agradar ela não, é para agradar Jesus, não é? Quando a gente é cerimonialista com tudo, entenda aqui o cerimonialista, por exemplo, eu não gostei desse banco verde do Palmeiras, vou colocar preto, vermelho e branco, que é do São Paulo, pelo menos é mais crente que o Palmeiras, né? Aquela porta de vidro podia ser de madeira, a pessoa fica triste, vai embora, sai da igreja. Já vi situações assim, isso causa conflitos na igreja, e é muito interessante, queridos, que atitudes assim não vai gerar pacificação, porque sabe de uma coisa? Um pacificador, ele sabe a que veio, ele sabe a quem pertence, o pacificador sabe a que veio, sabe a quem pertence e sabe por que serve, ele sabe. E queridos, nós temos então de olhar para quem para ser um pacificador? Para Jesus. Você quer experimentar a paz na sua casa? Você quer realmente viver isso? Saiba que você, reconciliado com Deus, é a resposta de Deus para a sua casa, para os conflitos, para as situações difíceis que a gente passa dentro da nossa casa. Você é a resposta de Deus. Eu estou falando isso porque eu vivi dentro da minha casa. A gente achava, não, vamos orar, vamos chamar o pastor para vir aqui. Nós somos a resposta de Deus para muitas das nossas orações. Nós somos. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que ser um pacificador é ser um construtor de pontes e não de muros. Jesus era um construtor de pontes. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos preocupados não em ganhar argumentos, mas amar como Ele amou. Nós não estamos preocupados em ter razão, mas amar como Jesus amou. E uma vida de entrega todos os dias ao senhorio de Jesus é o que vai nos capacitar a ser um pacificador. Deixar a vida de Jesus transbordar em você, para que no momento do conflito você manifeste a paz, a bondade, a graça, o amor de Jesus nessas situações. E a hora então, irmãos, como eu falei de situações conflituosas, que a gente às vezes faz, tem situações também que nós contribuímos para a paz, situações que a gente às vezes não para pensar, esse mundo marcado pela indiferença, nós temos que pensar, se eu quero ser um pacificador, é hora de decidir eu ser mais gentil no trato com os meus filhos,
É hora de eu decidir ser mais gentil conversando com a minha esposa. É hora de eu trazer palavras de bênção e não ficar colocando um peso sobre ela ou ele. Ser mais ponderado. Tem hora que a gente precisa parar de ser tão chato, ranzinza. Ai, tudo está ruim, tudo tá mal. E ser mais otimista, trazer palavras de bênção para a nossa casa. Você sabia, queridos, aqui é muito forte isso. A sua casa tem exatamente o seu semblante. A sua casa tem exatamente o seu semblante. Então, gente que só reclama, são mal-humoradas, ríspida, vai ter o que em casa? Você é um pacificador quando você busca no Senhor ser referência para os seus filhos. Quando no conflito você pondera, você ora, você busca de Deus. Eu quero que você hoje e eu, nós nos comprometamos a ser um pacificador, a sermos pacificadores. Nós vemos Jesus trabalhando com pessoas, e trabalhar com pessoas é, Deus, como que eu vou agir? Isso a gente só vai saber olhando para Cristo, olhando para Jesus. Comprometa-se e decida ser um pacificador. Mas eu vou andar um pouquinho aqui. Em segundo lugar, eu semeio a paz de Cristo quando não abro mão da verdade. Eu semeio a paz de Cristo quando eu não abro mão da verdade e vejo a verdade como integridade. Tiago 3,17 diz, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, ou seja, é íntegra. Tiago está nos dando um modelo de vida sábia aqui, e ele está comparando, ele está dizendo, olha, você quer ser sábio, não abra mão da verdade, da integridade. Provérbios 10,9 diz ainda, quem anda na integridade, anda em segurança, quem segue caminhos tortuosos, será exposto. Como eu disse, essa pureza não diz respeito a apenas ser santo, isso é uma outra mensagem, santidade, aqui a pureza é uma questão de caráter, e caráter é uma questão de integridade, e integridade é uma questão de verdade, de confiança, e relacionamentos, queridos, não pautados nessa verdade, estão à beira do precipício, do abismo. Então não é apenas dizer a verdade, mas vivenciá-la, compartilhá-la, é uma vida que reconhece que depende de Deus, sobre todas as coisas. Uma vez que nós entendemos isso, queridos, nós passamos a viver a nossa vida sob a ótica do Evangelho, e viver sob a ótica do Evangelho, alimentada pelo Evangelho, manifesta o Evangelho, uma vida capaz de perdoar, uma vida capaz de mudar atitudes e hábitos que estão fazendo a nossa família ir de mal a pior. Nós precisamos pensar nisso. Se os nossos relacionamentos com os nossos filhos, com o conjugal não tem verdade, a gente vai com certeza colher coisas que a gente não quer colher, coisas que a gente vai haver choro, lamento, e isso não é saudável para nós. Eu queria perguntar para você, quantos relacionamentos são levados e vividos com mentiras, embora essa verdade aqui não seja apenas falar a verdade? Quantos, será que na nossa casa nós não estamos deixando um rastro de desconfiança, irmãos? Será que nós não estamos usando o cartão de crédito da nossa esposa, misericórdia, tá? Repreendido, sem saber que a esposa, não é verdade? Porque lá em casa o cartão é o nome da Vanessa, não é meu não, e fica com ela, e só a graça para poder pegar aquele cartão. Eu tenho que passar pelo debaixo da ponte, passar por arame farpado, subir a montanha, descer, passar pelo debaixo da cama, e aí achar o cartão. Jesus, será, irmãos, que a gente não está gastando? Sem o nosso, meu Deus, pode contribuir, não tem problema, a gente, né, será? Quantos pais acobertam os filhos, ou o pai acoberta para a mãe situações com os filhos, e a mãe acoberta para o pai situações que estão passando com os filhos? Quantos filhos têm vivido uma vida dupla em casa? Pensa, pai, Deus abençoe, olha, coisa boa, sai da porta para fora, meu Deus, parece que desce sobre ele vira o giraia, né? Quantos filhos que vão para a faculdade e os pais não sabem o que está acontecendo, chega em casa, filho, tudo bem? O que aconteceu na escola? Nada. Tá bom, cuidado. Jesus andou de forma íntegra nessa terra para nos dar o exemplo, um modelo de vida pautada nele,
pautado na integridade. Será, queridos, que a ausência de paz na nossa casa não tem a ver com a ausência de verdade? Ou da verdade? Será que seus filhos deixaram de confiar em você porque as suas palavras não condizem com as suas ações? Será que os pais podem confiar em vocês, filhos? Quando você conta aquela história inventada, né? Que eu já fiz isso, não adianta falar, não, Charles, faço isso não, eu sou de Jesus. Mentira! Eu já fiz isso também. Que naquela festa não vai ter bebida, né? Será que os pais estão sabendo? Não, pai, tá tudo bem, tranquilo, dá a chave do carro aí. Maridos, sua esposa pode confiar em você quando ela dorme mais cedo e você fica no celular? E vice-versa. Queridos, uma vida pautada na verdade é uma vida que prioriza o reino de Deus, que se preocupa em mudar o modo de falar, o modo de agir, o modo de vestir, o modo de tratar o outro. É uma vida preocupada em ser transparente acima de tudo. E o chamado de Deus para a família é uma vida de paz. É essa vida de verdade. E essa paz, essa verdade só é encontrada em Cristo. É um compromisso, é uma intenção, é uma decisão que nós fazemos. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Aqui, incrível, um parênteses aqui. Esse texto não está dizendo apenas que Jesus é suficiente para a salvação. Quando ele diz que é o caminho, é que a gente deve andar como ele. Quando ele diz que é a verdade, é que ele tem o princípio e o modelo de vida na verdade e integridade. Ou seja, Jesus quer que você paute a sua vida e a sua casa na verdade, que é o Senhor Jesus. Amém? Caminhando para o final, o último princípio. Eu semeio a paz de Cristo quando faço do amor um compromisso diário. Vamos me ajudar aqui? Vamos repetir esse. Eu semeio a paz de Cristo quando faço do amor um compromisso diário. Amém. E aí, João 13:1 vai nos dar esse princípio. Aparentemente não está dizendo aqui exatamente do amor, mas perceba, do tema do amor, mas perceba como que é a construção. João 13:1, antes da festa da Páscoa, ou seja, Jesus estava prestes a ser traído. Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. E ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra, e os amou até o fim. Estava na hora do jantar, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão, a trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, Jesus levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Derramou, pois, a água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Perceba, Jesus estava prestes a ser traído e ele faz e ele diz: eu os amei, eu vou servi-los. Esse é o modelo de nós vivermos uma vida de amor, de fazer do amor um compromisso diário. O modelo para que vivamos nós vemos em Jesus, porque um dia Deus nos decidiu nos amar. Ele decidiu amar você. Isso é uma verdade que nós nunca devemos nos esquecer, que Deus nos decidiu nos amar, mesmo nós virando as costas para Ele. Nós entramos em rebelião, mas Deus nos decidiu nos amar, e nos amou até o fim, como diz. E é incrível, porque é um modelo para que nós possamos amar e viver nessa terra, porque o amor de Jesus não é um amor de contrato, não é um amor em que Ele assina um documento. O amor de Jesus é um amor da aliança, é um amor que apesar de você, Ele te amou, um amor que não olha mais os seus pecados, um amor que transcende todas as coisas, e é esse modelo que Jesus quer que nós implantemos na nossa vida, um amor que não olha mais a pessoa, o meu cônjuge, apenas como uma pessoa, mas como uma filha de Deus. E quando eu olho a Vanessa como uma filha de Deus, eu entendo que Jesus a amou de forma pactual, e eu devo amar ela como Cristo amou a igreja. Olha que bonito que ficou isso, porque Jesus comparou a mulher com a noiva, que é a igreja. Então quando eu olho para ela, eu não vejo, é uma pessoa pecadora, eu olho ela como filha, e ela é uma filha de Deus, ela deve ser amada como Ele nos amou. Esse é o modelo para a nossa vida. E aí nós sabemos que as famílias passam por conflitos, não é verdade?
quando o marido chega do futebol, está repreendido, não pode falar nada agora, deixa eu falar aqui. O marido chega do futebol, aquela coisa toda, e eu gosto de jogar futebol, chego fedido, aquele jeito que esses irmãos sabem, né? E aí, se eu chegar e falar assim, amor, tudo bem, tudo, ela fala, fiz o almoço, vamos comer. Se eu falar assim, já comi na rua, eu tenho que sair correndo. Aí começa o sermão do monte, aí vem um monte de coisa, na verdade, né? Mas como? Eu sou empregada, eu faço comida à toa, mas como assim? Eu estou aqui para, né, fazendo de palhaça, e não sei o quê. E aí o marido fica assim, né, verdade, é verdade, misericórdia, Jesus é bom, é verdade, não é verdade? Os homens aí, né, quem joga bola aí sabe o que eu estou falando, né? E aí o marido vai para o banho, a esposa está lá na cozinha, né? Aí fala que o filho tirou nota baixa, o pai dá aquela cobertada, né? A mulher quer falar da nota do filho, o marido reclama que não consegue relaxar. Meu Deus, mas não pode falar depois? Estou aqui vendo Flamengo e São Paulo aqui, você não deixa eu falar, não deixa eu me relaxar, né? E quando a mulher pede atenção? Irmãos, o negócio não é violento não, mas é abençoado. E aí às vezes o marido, eu já fiz muito isso, ainda faço às vezes, eu preciso da graça do Senhor. O marido confunde atenção com dar coisas. E aí, inclusive, hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Aí ontem eu fui no mercado. Eu fui no mercado comprar presente para a mulher? Que coisa é essa? Eu já vi na joalheria, né? Nas coisas aí da vida, no shopping. Não, fui no mercado. Aí comprei lá um cookie de chocolate, uma barra Nestlé ao leite, um Toddy Nescauzinho de tomar, aquele de criança, né, que ela gosta, e chocolate também, e uma caixinha de bis, e tudo vermelho, porque vermelho é a cor do amor, né? Tudo vermelho. Aí coloquei lá os bilhetinhos, aquela coisa toda. Ela falou assim, nossa, tem muito tempo que você não faz isso. Eu falei assim, Jesus, misericórdia, o que eu falo agora? Eu falei assim, como assim? Faz muito tempo? Uns anos aí não é nada, não. Isso aí, um dia para Deus é como 1000 anos, mas 1000 anos para Deus é como um dia. Estou na bênção, está valendo. Mas está vendo que a mulher, quando quer atenção, às vezes a gente confunde, ela não quer coisas. Ela quer atenção, cuidado, carinho, conversar, né? Não começar criar conflitos, isso é importante, tá bom? Eu vou pular aqui as reações quando a gente passa por situações assim, mas quando a gente opta, irmãos, a ter essa resposta de amor que Jesus está nos ensinando, quando a gente opta, a gente não está respondendo não para mim, não pelo outro, mas pelos dois. Isso também cabe com os filhos, é uma matemática que também cabe com os filhos. E quando nós optamos tratar as pessoas com a amabilidade que Jesus também nos tratou, mesmo que os conflitos apareçam, nós podemos demonstrar esse evangelho, esse poder do evangelho. Por isso, o convite para você hoje é amar de forma sacrificial. E depende de você, não depende do outro, depende de cada um de nós. Depende dos pais quererem ser referência para os seus filhos através do amor. Depende de mim, depende de nós ensinarmos o evangelho para os nossos filhos. Isso é amor. Depende de nós não ficarmos fazendo da nossa casa um lugar de leilão, ficar gritando dentro de casa. Não temos que falar com os nossos filhos, você fez mais que sua obrigação. Você é um estorvo, você não faz isso direito. Não. Eu quero dizer uma coisa para os pais guardarem no coração isso. O maior legado que você deixa para o seu filho não é um apartamento, não é dinheiro, não é carro, não é nada disso que a traça corrói. O maior legado que você deixa para o seu filho é o tempo, o amor e o cuidado com ele, e o tempo que você brinca com ele, e o tempo que você inculca nele de forma intencional o evangelho. E embora você possa fazer isso, você possa deixar o evangelho, as coisas, ajudar numa faculdade, às vezes ajudar a comprar um carro, enfim, não sei. Mas o maior legado que nós deixamos para os nossos filhos é algo eterno, não são coisas passageiras, e isso é o evangelho. E é isso que Jesus está tentando nos ensinar. Talvez tenha
alguns pais que se sintam culpados pela atual situação dos filhos. Eu digo para você, não desanime, não perca a sua esperança, mas comece a pensar sobre esse compromisso diário do amor. Comece a pensar nisso. Filhos, também tem um recado para vocês, e eu sou filho, sou caçula ainda, mimado que só Jesus, né? Mas pensa, presta atenção numa coisa: a honra aos seus pais é primariamente importante. Você honra a Deus quando você honra primeiro na sua casa, e isso é amor, e isso é pacificação, isso é manifestar o Evangelho, isso é viver para o Senhor. Porque, queridos, uma vida de paz nos relacionamentos, eu semeio essa paz nos relacionamentos quando eu faço, guarde isso, esse amor, no compromisso diário, porque nós podemos viver isso, não é uma utopia, porque Jesus nos diz isso, porque Ele é a paz, Ele é o amor, Ele é a expressão do amor de Deus, Ele é a expressão da paz que excede todo entendimento. Jesus, Ele diz, Ele nos amou até o fim, Ele lavou os pés dos discípulos, ou seja, isso deve ser prioridade na nossa casa, uma vida que expressa esse amor, uma vida de servidão, porque quando nós estamos em Jesus, guarde isso no seu coração hoje, se você for para casa pensando apenas isso, e guardar apenas isso, já valeu. Nós estamos dizendo, a minha vida também é uma expressão de amor quando eu estou em Jesus, porque eu sirvo a um Deus de amor, e eu posso amar a minha esposa e meu filho em Jesus. O meu amor, o amor que o mundo oferece não é suficiente, mas o amor de Jesus sim, nele eu posso amar, nele eu posso servir, em Jesus eu posso perdoar, porque a Bíblia diz que eu fui perdoado dos meus pecados, e nenhuma ofensa nessa terra se compara ao que nós fizemos com Ele na queda, e Ele nos decidiu nos perdoar, e é por isso que nós podemos perdoar em Jesus, é por isso. Eu posso ver com compaixão o outro, o meu cônjuge, os meus filhos, porque Jesus um dia olhou para mim e se compadeceu de mim. Eu posso construir pontes de amor e de cuidado, porque Jesus fez isso. Na igreja eu posso fazer parte da solução do conflito, porque eu tenho a minha vida pautada em Jesus. Em Jesus eu posso ser manso, porque Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu posso tratar com gentileza as pessoas. Eu não posso entrar nessa cultura desenfreada, nesse pensamento aí pós-moderno, de um à direita, o outro à esquerda, o outro é Corinthians, que aí é uma coisa difícil de viver, né? Com Cristo eu posso ser melhor para o amanhã, eu posso ser nele a resposta para o mundo e para a minha família. Mas, queridos, a gente tem que perceber que isso é um processo diário, é um relacionamento diário com Jesus, é um relacionamento todos os dias, com conexão com Deus, com Jesus, senão a gente vai continuar vivendo a nossa vida, e passando pelos mesmos problemas, e tendo as mesmas respostas, ou não tendo as mesmas respostas. Mas em Jesus eu tenho resposta, eu estou crescendo nele, eu estou vivenciando ele. Com Cristo, eu posso abrir mão da minha própria vida, porque Ele abriu mão da sua própria vida, Ele se encarnou, Ele veio à terra, para nos capacitar, por isso nós somos capacitados por Ele, para viver de forma sacrificial, um amor que independe dos conflitos, eu vou manifestá-lo, embora a gente às vezes queira pegar os filhos, mas não, né? É verdade, não é? Quem tem filho aí sabe. Joaquim, você corre aqui na igreja, você vê o que vai acontecer com você. Né? Mas a gente consegue, com uma vida pautada em Jesus. E concluindo, irmãos, três, não são perguntas, mas considerações. Diante do que foi falado, o que é que você decide para a sua família? O que é que você decide hoje para a sua família? Não vai mudar de hoje para amanhã. Vai mudar a partir da gente começar a perceber que a nossa vida é um manifestado do amor de Deus. E tem coisas que dependem, o pastor Hernandes fala muito isso, tem coisas que dependem de nós. Depende de mim me dedicar para ter minha família feliz. Depende de cada um de nós não ser tomado pela agenda para a gente dar atenção para os nossos filhos.
Depende de mim parar de ficar o tempo todo no celular. E às vezes me pega, irmãos, direto. É direto. Celular aqui, ó. A esposa está falando, parece que está falando com um museu. Está aqui no celular. Temos que sair da tela para dar atenção, para dar amor, para dar cuidado, carinho. Depende de mim fazer da minha casa o melhor lugar do mundo. Sentar à mesa, comer junto, dar risada, conversar, trocar ideia. Entendeu? É isso. Depende de mim decidir. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos, a partir de hoje, viver uma vida diferente. Você que tem marido longe dos caminhos do Senhor, você que tem esposa, filhos, eu quero dizer para você, não desista, mas comece a ser a expressão do amor de Deus lá. Quando chegar bravo, às vezes a gente tem que engolir sapo, às vezes a gente tem que ficar quieto, às vezes a gente tem que passar por umas situações, mas calma, você é capacitado por Deus para ter a palavra certa na hora certa, você é capacitado por Deus para expressar esse amor de Deus na sua família, e a partir da sua família, você expressar esse amor também aos outros, às pessoas. E segundo, nós temos que realinhar as nossas prioridades, ou seja, ter uma vida pautada pela verdade, uma vida pacífica, uma vida marcada pelo amor, nos comprometer de verdade. E por último, lembrar sempre de que uma vida pacífica só é possível se nós alinharmos as nossas vidas ao reino de Deus, ao reino do Senhor Jesus. Por isso nós podemos declarar sim, embora o mundo vá de mal a pior, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor Jesus, porque, queridos, eu queria dizer para vocês isso: não lute com armas deste mundo, lute com a oração, com o joelho no chão, com choro, com lamento às vezes, mas lute por sua família, não desista, pegue esses princípios, estude a Bíblia, fale com Jesus, vê o que está acontecendo, busque isso para sua casa, construa sua casa sob a rocha. E embora talvez você tenha na sua família pessoas ainda que não tiveram encontro com Jesus, você é o Evangelho na sua casa, você é a expressão do amor na sua casa. Erga o altar da adoração e da oração na sua casa. Não acredite que a vida que vocês estão levando é a vontade de Deus. Vontade de Deus para a nossa vida é uma família forte, nutrida, alimentada por Jesus. E porque há uma promessa para nós, há uma promessa para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, que está em Lucas 1, 78, 79, que diz o seguinte: graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu, que é o Senhor Jesus, está prestes a raiar sobre vocês, sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão, famílias que estão passando momentos difíceis, e na sombra da morte, famílias que estão prestes a se desfazer. Olha o que Jesus vai fazer, Ele vai nos guiar ao caminho da paz. Ele está reconciliando todas as coisas, inclusive a sua família. Mas nós temos que responder a isso, responder a essa promessa, de que o Senhor Jesus vai vir iluminar todos aqueles que estão na escuridão, todos aqueles que estão na sombra da morte, e Ele vai nos guiar. Ele vai guiar a sua casa, a sua família, creia nisso, a guiar pelo caminho da paz. Sabe que paz é essa? Está aqui, ó, está escrito aqui, ó, o Shalom de Deus. E o Shalom de Deus não é a ausência de paz, mas o Shalom de Deus é a manifestação dEle, dizendo assim: o que vocês estão passando não é o destino final. O destino final é o Shalom, é restabelecer a paz que só Jesus tem. Ele é a paz, Ele é a verdadeira paz. Eu desafio você nesse momento, vamos orar, você colocar diante de Deus aquilo que é meta para os seus relacionamentos, para a sua casa. Talvez essa semana você dizer palavras que há muito tempo você não diz para os seus filhos, para o seu cônjuge, para parentes próximos seu. Mas eu desafio também você abranger isso
e a dizer que essa paz que você tem, você transmitir aos seus vizinhos, transmitir aos seus colegas de trabalho, você dizer para ele que o ama, dizer para ele que Jesus o ama de forma profunda, e você semear, dizer para ele: olha, os seus problemas não são tão grandes assim diante de um Deus que é tremendo e maravilhoso. Começar com passos concretos para a reconciliação, para a paz, para o amor de Deus. Se você quer receber essa oração e responder a isso, e dizer: Charles, a partir de hoje, com passos pequenos às vezes, eu quero vivenciar essa paz, eu quero transmitir essa paz, eu quero a ajuda do Senhor para transmitir essa paz na minha família e nos meus relacionamentos. Se você quer orar junto comigo, quero convidar você a ficar de pé. Peço desculpa porque eu passei um pouquinho do tempo, mas quero orar com você e por você e por sua casa. E depois nós vamos estar cantando aqui uma canção para abençoar a sua vida. Senhor, nós estamos diante do Senhor, o Senhor que prometeu nos trazer a Shalom, nos trazer a paz que excede todo entendimento, a paz, Deus, que o mundo não pode dar. E Deus, talvez tenha aqui famílias precisando dessa paz, precisando, Deus, do teu agir, precisamos, Deus, da tua boa mão, da tua providência. Pai, nós sabemos como é difícil às vezes manifestar isso às pessoas, e principalmente os de casa. Nós sabemos, Deus, como é difícil às vezes lidar com o marido, a esposa, os filhos. Criar os filhos às vezes é tão desafiador, Deus. Mas pedimos que o Senhor nos dirija pelo caminho da paz. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a manifestar este amor, porque nós temos hoje uma identidade, Deus. O Senhor nos deu uma identidade de filhos, de pacificadores, de pessoas transformadas e capacitadas pelo Senhor a serem agentes da paz. Deus, nos ajude. Nós recorremos ao Senhor, nós colocamos as nossas famílias perante o altar do Senhor, nós colocamos o nosso marido, nossa esposa, nós colocamos, Deus, os nossos filhos diante do Senhor nesse momento, para que o Senhor os guarde, para que o Senhor toque os seus corações, para que o Senhor realize, Deus, os feitos, as maravilhas do Senhor sobre cada um. E é no nome de Jesus que nós declaramos a perfeita paz, a paz que preenche o nosso coração. Nós declaramos sobre a vida das nossas famílias da Shalom. Deus, em nome de Jesus, favoreça o teu povo para que eles tenham o testemunho a contar de que tiveram suas casas transformadas, suas famílias rendidas aos pés de Jesus, porque nós acreditamos nisso, Deus. Nós acreditamos nisso. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos o nosso coração ao Senhor. Amém e amém. Cante essa canção.